Números, capítulo 21, versículo de número 4. Quem achou diz amém. A palavra do Eterno nos diz assim: então partiram do monte Or, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e queixou-se de Deus e de Moisés: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água, e estamos enjoados deste pão miserável. Em algumas versões está deste pão vil. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos, porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor para que afaste de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela preservará sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e a sua vida era preservada. Feche teus olhos. Pai de amor, infinita bondade, aqui está a tua palavra, Senhor, a tua palavra que nos mostra uma saída, nos mostra uma direção. Fala conosco, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Aplauda a palavra de Deus. O tema desta ministração: as serpentes venenosas e a serpente de bronze. As serpentes venenosas e a serpente de bronze. A história que a Bíblia nos conta nesta passagem aconteceu há muito tempo atrás, mas ela é real. Ela nos traz um grande ensino para nós hoje. Você pode falar para quem está perto de você: Deus tem uma mensagem para você hoje. O tempo está muito distante da gente, né? Aconteceu isso há muitos e muitos e muitos anos atrás, mas a mensagem ela é real e atual. Ela é atual, porque Deus ele fala através da sua palavra de uma maneira tremenda, e Deus vai falar com você hoje, queridos, nesse texto aqui, amém? Deus sempre fala aos nossos corações. Israel tinha saído da escravidão do Egito, estava peregrinando, caminhando ali pelo deserto. Quando aconteceu esse fato, eles já estavam há quase 40 anos, e de repente eles começaram a se queixar, a murmurar, a falar contra Deus e contra o líder. Aí nós encontramos essa história onde serpentes abrasadoras começaram a picar ali muitas pessoas e morreu muita gente. E Deus sinaliza uma saída. Queridos, a murmuração é algo terrível. A murmuração é ingratidão, porque Deus havia feito tantas coisas boas por aquele povo, né? Deus tirou eles com mão forte, com braços estendidos, e a Bíblia diz que Deus cuidou daquele povo no deserto,
tinha o maná, que eles colhiam ali todos os dias. A Bíblia fala que Deus tirou água da rocha para eles beberem. Quando aquele povo estava pedindo carne, Deus enviou cordonizes, né? O corpo deles não adoecia. Gente, eles andavam e as sandálias não se desgastavam, as suas vestes não se rasgavam. Você sabe o que é uma roupa durar 40 anos? E se você quiser ver isso na Bíblia, ó, Deuteronômio 29:5. Então, Deus cuidou muito bem daquele povo. A nuvem, sabe, que sinalizava uma direção, mas que também amenizava o calor. A coluna de fogo à noite aquecia, porque no deserto faz muito frio, mas também mostrava uma direção. Então o cuidado de Deus estava sobre eles. E eles, o que eles estavam fazendo? Murmurando, falando contra Deus e contra o líder, e chamando aquele pão, chamando o maná de pão miserável. Pão miserável. Esse pão tão vil. O coração de Deus se entristeceu. E o Senhor permite, libera que as serpentes pudessem picá-los. Observe que em quase 40 anos não há um registro de serpentes picando as pessoas, porque é o habitat delas, o deserto, essas serpentes abrasadoras. Mas por que somente agora? Por causa da murmuração. Ao invés da gente adorar a Deus, se você não está entendendo o processo que você está passando, adore, seja grato ao Senhor, lembre daquilo que Ele já fez na sua vida. Se a porta está fechada, não diga que Deus te abandonou, não diga que não valeu a pena você, ficar todos esses anos orando, buscando, congregando. Não entristeça o coração de Deus, porque é tudo que o inimigo quer, é que o pecado entre na sua vida, que a rebelião, a rebeldia entre na sua vida, para que ele possa agir, para que ele possa destruir. E assim estava o coração daquele povo, murmurando, se queixando. Aí as serpentes apareceram. Gente, eu nunca fui picado por serpente. Alguém aqui já foi? Alguém aqui já foi picado por serpentes? Na cidade é mais difícil, né? Mas quem mora no campo, é algo assim comum encontrar, né, serpentes, e até ser picado por elas, principalmente quem trabalha na roça. Eu lembro de algo que eu ouvi do meu primo. Meu primo, ele foi, como de costume, todos os dias, né? Ele ia para casa. Isso aconteceu lá na Bahia, a casa que ficava na roça. E ele carregava uma espingarda, ele tinha uma espingarda, né, dessa de chumbinho. E um dia, ele entrou na casa, quando ele olha para cima, é normal, né, cobra correr atrás de rato, camundongo, essas coisas. E ele viu uma cobra andando pelo telhado, e cobra venenosa. E ele pegou a espingarda dele e deu um tiro. E a cobra se escondeu, foi ferida, mas ela se escondeu. Quando foi no outro dia, e ele, servo de Deus, ele estava já para abrir a porta da sala de entrada na casa, e o Espírito Santo falou com ele. O Senhor disse: não entre por esta porta, dê a volta e entre pela porta da cozinha. E ele prontamente obedeceu, mas ele não sabia o porquê. Aí ele abriu a porta da cozinha, atravessou a cozinha, passou pela uma outra sala. Aí quando ele chegou acho que é sala também que chama, lá tinha duas, né? Aí quando ele entrou nesse outro cômodo, que dava para a porta, por onde ele haveria de entrar, onde ele deveria entrar, e ele ouviu a voz de Deus para não entrar, a cobra estava amarela, sabe? Ferida, e ali do lado da porta, esperando o momento que ele abrisse.
para picá-lo. E aí ele terminou de matá-lo. Então, queridos, olha o livramento que Deus deu para ele. Nós moramos 4 anos, quase 4 anos e meio, no sítio em Santa Isabel, uma chácara. Tinha um espaço até razoável, né? Um espaço bom. Me parece que era 14 mil metros, né, Eliane? E ali a gente criava, tinha uma vaquinha ali que eu tirava leite. E eu sempre orava assim: Senhor, afasta esses bichos de mim, que eu não encontre com nenhum deles. Irmãos, 4 anos e meio, nunca cruzei assim com uma cobra, nunca. Mas interessante que as pessoas iam daqui de Guarulhos para lá e matavam a cobra, né? E acho que até o irmão Arnaldo já viu lá e até já matou, coral, né? Que o Ibama não fique sabendo disso, viu, irmão? É brincadeira. Escute, outra situação, os parentes da minha esposa foram para lá e de repente, né, eles estavam segurando uma cobra assim, ó, que eles tinham matado. E eu 4 anos e meio lá nunca vi, graças a Deus, né, porque eu sempre orei: Senhor, afasta esses bichos do meu caminho. Agora, voltando aqui para esse texto, eles estavam sendo mordidos por serpentes, e muita gente estava morrendo, e o povo agora caiu em si. Isso está acontecendo porque nós estamos falando contra Deus e contra ti, Moisés. Então, Moisés, ore a Deus para ele tirar estas serpentes do nosso caminho, da nossa vida, do nosso arraial. Aí Moisés orou, Deus respondeu. Deus tirou as serpentes? Não, Deus não tirou as serpentes, mas ele mostrou uma saída. E que saída foi essa? Que Moisés deveria fazer, né, uma serpente de bronze e colocar numa haste. Essa serpente de bronze deveria estar num lugar muito alto, para que o arraial as pessoas pudessem olhar para ela. E a palavra de Deus era: todo aquele que for picado, todo aquele que for mordido por cobra, ao olhar para a serpente de bronze, sua vida vai ser preservada. Agora imagine a cena: o povo, as pessoas estão fazendo as suas atividades normais, né? Uns estão andando, né, catando gravetos ali para fazer fogo, outros estão ali nas suas tendas descansando, e de repente eram picadas, né? Essas pessoas eram picadas por essas cobras, e ela tinha que sair rapidamente, porque o veneno era terrível, matava muito rápido, né? E elas tinham que sair correndo, mas quando olhava para a serpente de bronze, ficavam livres do efeito daquele veneno. Era o antídoto. Eles deveriam olhar para a serpente. Você sabia que 700 anos depois, as pessoas estavam adorando essa serpente de bronze? Veja a natureza do ser humano. As pessoas estavam ali prestando culto e chamando ela de Neustã, fazendo oferendas a Neustã. O rei Ezequias foi lá e deu um jeito, ó, despedaçou, quebrou. Queridos, a serpente, ela é figura de Satanás, mas ela também é figura do pecado, Você está lembrado que no jardim do Éden, a voz de Deus, ela ecoou, mas também a voz da serpente. Deus havia dito para o homem que ele poderia comer livremente de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que o homem comesse, certamente iria morrer. E um dia a serpente começa a conversar com Eva, dizendo: não é bem assim não, é que se você comer, você vai ser como Deus. Aí a mulher, vendo que a
aquela árvore e aquele fruto era agradável aos olhos. Foi lá, estendeu a mão, pegou, comeu. Quando o esposo chegou, ofereceu para ele, também comeu. Duas vozes ecoaram no jardim. O homem ouviu, mas deu crédito à voz da serpente. Deus disse para não comer, e a serpente foi lá e conseguiu iludi-los, e eles então comeram e espiritualmente morreram, e os seus corpos ficaram sujeitos também à morte física. A morte física. Então a serpente quer entrar em 2 territórios, queridos. Quantos territórios? 2. Quer entrar no território chamado família. Lembra do jardim? A serpente entrou lá, mas ela quer entrar na nossa casa, na nossa família. E tudo que o diabo quer é direito legal. Ele quer ter o direito legal, quer que tenha algo ali para ele então estabelecer, né, o seu governo ali. Por isso que nós temos que vigiar, por isso que nós devemos ter uma vida na presença de Deus, para que os nossos filhos sigam o mesmo exemplo, sabe? Não vamos dar brecha para que Satanás entre, para que o pecado entre na nossa casa. E o outro território é a igreja. 2 territórios sagrados, a família e a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é o ajuntamento dos santos. Quando nós estamos reunidos, o Espírito Santo está aqui, sabe? Jesus vem, sabe? Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Mas se de repente, sabe, a gente perder o foco e começar a olhar para outras coisas e não mais para Deus. É interessante que em Isaías o Senhor vai falar assim, ó, Isaías 45, 22: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. O nosso foco é o Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Precisamos olhar para Ele, amém? Aí em muitos ministérios está acontecendo o quê? Picuinhas, sabe? A liderança está ali discutindo, não chega a um acordo, estão brigando entre si, e a serpente está ali, ó, festejando, está celebrando, porque ela quer um direito legal para agir, para continuar ali enganando as pessoas. Porque aonde existe unidade tem a presença de Deus, amém? Se na tua casa existe unidade, Deus está agindo lá. Mas se existe briga, se existem contendas, pode ter certeza que a serpente achou um caminho para agir na família. Então nós precisamos vigiar o tempo inteiro, para não darmos lugar para que o pecado entre, para que Satanás estabeleça o governo dele. Amém? Nós temos o governo do eterno sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, quais são os sintomas de uma pessoa quando ela é picada por uma serpente? O veneno vai afetar o quê? A visão, causando embaçamento, né? Embaçamento, e a diminuição ocular. Espiritualmente, quando o pecado entra na vida de uma pessoa, o que acontece? Atinge logo a nossa visão das coisas espirituais. Perdemos o discernimento. Achamos que tudo é normal. Tudo é normal. O pecado está dentro da nossa casa. É assim mesmo. É essa geração. Escute. Quando a pessoa é picada por uma serpente, insuficiência respiratória, a pessoa vai ter dificuldade para respirar. Quando o efeito ali, né, o veneno está fazendo efeito na vida da pessoa, ela tem dificuldade para respirar. Espiritualmente, rouba o fôlego da vida, o sopro de Deus. Queridos, quando a serpente pica alguém, o tempo vai passando, essa pessoa vai perdendo os movimentos, ela se torna uma pessoa estática, ela para, não consegue se locomover. Quantas pessoas foram atingidas pelo pecado, abriram a porta, pessoas que outrora estavam envolvidas, sabe, na oração, na evangelização, né, congregavam com frequência, mas um dia foram dando legalidade ao inimigo, sabe, foram
ou através da murmuração, ou outro pecado qualquer. Então o inimigo foi se achegando, foi chegando, e aí essa pessoa foi assim, envenenada, e ela foi perdendo o quê? Os movimentos. Agora não faz mais nada, parada. Mas eu quero dizer para você que Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer restaurar a sua família, e Ele diz: olhe, foi o que o Senhor disse para os israelitas: olhe para a serpente de bronze, olhe para a serpente de bronze. Quando alguém era picado, a pessoa tinha que correr e visualizar, e se não tivesse forças, aí eu estou conjecturando, alguém pegava e saía com aquela pessoa no colo, correndo, até ela poder avistar, e aquela pessoa poderia dizer assim: olhe. Quando ela olhava, o efeito passava. Por isso que a Bíblia, ela vai nos dizer, eu quero que você abra comigo, a palavra do Eterno, João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: e de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A serpente de bronze era uma figura. Deus não pediu para que eles adorassem. Tem gente que quer justificar, dizendo que a gente pode adorar outras coisas, porque Deus não disse para que eles adorassem. Deus falou para que eles olhassem para a serpente de bronze. Mas ela era o que? Figura de Jesus. A serpente como figura do pecado, representando aqui Jesus na cruz, pois ele se tornou maldito, ele se tornou maldição. Quando ele foi levantado na cruz, o meu pecado, o seu pecado estava sobre ele. E quando eu olho para a cruz de Cristo, assim como uma pessoa, quando ela é picada, o soro é feito do próprio veneno da serpente. Quem está entendendo? A própria medicina, qual que é o símbolo da medicina? É uma serpente numa haste. Quando Jesus foi levantado na cruz, o meu pecado, o seu pecado estava sobre ele, e ao olharmos para ele, nós recebemos vida. Por isso que eu volto a repetir: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, não tire os olhos do Senhor. Amém? O pecado não tem mais efeito sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele já levou sobre si os meus pecados. O pecado da vida do crente é acidente, e quando acontece, nós nos voltamos para ele, olhamos para o sacrifício dele, e o sangue dele nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós precisamos recuperar nossa visão das coisas espirituais. Precisamos voltar a respirar os ares dos propósitos do reino de Deus. Precisamos recuperar os movimentos e a motivação para as coisas de Deus. Então, se a sua vida está assim, sabe, parada, paralisada, hoje Deus quer trazer restauração. Hoje Deus quer que você volte a ativar. Mas como? Olhando para Jesus, sabendo que Ele já pagou o preço, e que hoje você pode ser liberto, sabe, da culpa e do peso do pecado, no nome de Jesus. Amém? Deus chamou para você ser livre, servir a Ele em liberdade. Ponha sobre os seus pés no nome de Jesus. Feche teus olhos. Hoje o Senhor quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar o seu chamado. Escute, eu quero chamar aqui à frente as pessoas que você sabe que a tua vida não está da maneira que Deus quer.
você já foi envolvido, você era ativo do reino de Deus, você era apaixonado por Jesus, mas algo aconteceu na sua vida, a frieza entrou, o cansaço, o desânimo. O Senhor quer restaurar crentes hoje, e se você se sente assim, nós vamos orar por você, e eu creio que o poder de Deus vai colocar você novamente em ação. O poder do Espírito Santo, através do sangue de Jesus que já foi derramado, Deus vai restaurar você hoje e consequentemente sua casa, sua família, no nome de Jesus. Então você que precisa de uma oração para Deus restaurar a sua vida, restaurar a sua vida, quem sabe foi afetada por situações, e Deus hoje quer trazer esse renovo. A cura está diante de você. Assim como no passado eles tinham que correr até a serpente, ei, vem até Jesus. Vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem sabe você está cansado, está sobrecarregado, vem até Jesus. Gostaria que você saísse do seu lugar, se você quer esse renovo de Deus. E aqui vai ter pessoas que vão orar por você, e você vai sair daqui celebrando ao Senhor, em o nome de Jesus.